Hoje, o episódio do Vita traz uma pauta que atravessa mais da metade das famílias brasileiras: a maternidade solo. Ser mãe solo é, antes de tudo, ser presença dobrada em noites, decisões, boletos, medos e abraços. Segundo o IBGE, mais de 55% das mães no Brasil são chefes de família, ou seja, são elas que sustentam, que criam, que decidem e acompanham seus filhos, muitas vezes com pouca ou nenhuma participação paterna. Mas é importante lembrar: ser mãe solo não é só estar sem o pai da criança por perto. Tem muita mulher casada que também materna sozinha, que tem um parceiro ao lado, mas ausente na prática. Essa solidão materna tem muitas formas e todas elas merecem ser reconhecidas e acolhidas. Hoje, a gente abre espaço para ouvir uma história de coragem, renúncia, julgamento e recomeço, porque a maternidade solo pode até caminhar sozinha, mas ela não precisa ser solitária. Olá, eu sou a Fernanda, mãe da Liz e idealizadora do Vita Materna, e essa é também a sua rede de apoio. Hoje, a nossa convidada é a Mariana Dolabella, enfermeira há 10 anos. Recentemente, fazendo uma transição de carreira para a área da gestão, no qual está amando. Ela viveu a maternidade solo desde o início, enfrentando sozinha não só os desafios do puerpério e da criação de sua filha Isabela, hoje com 7 aninhos, mas também o peso dos julgamentos e a responsabilidade de seguir com seus sonhos. Mariana, obrigada por topar fazer essa conversa com a gente. Vai ser muito necessário para todo mundo. E vamos falar um pouquinho onde tudo começou. Em que momento da vida você estava quando você se descobriu grávida? Prazer estar aqui, primeiramente. Muito obrigada pelo convite. Eu fico muito feliz, né, de estar aqui com você, nesse projeto maravilhoso. Então, foi assim, eu falo que foi uma gravidez na adolescência. Você tinha quantos anos, Mari? 26. 26. Tá, me sentia Jovem. adolescente, jovem, né? Tinha acabado, assim, tinha pouco tempo de formada, né? Ali uns mais ou menos 2 anos e meio a 3 anos, né, da minha carreira de profissão como enfermeira, conhecendo, indo, aprendendo, fazendo pós-graduação. E aí, de repente, um boom, né? Descobri essa gravidez, assim, e a descoberta da gravidez foi uma coisa, assim, muito engraçada, porque eu não tive atraso, não deu nem tempo, porque eu descobri com praticamente 3 semanas de gestação. 3 semanas? 3 semanas. Na época, só pra gente contextualizar, Mari, na época você namorava, você tinha um parceiro, Não, como era? a gente estava se conhecendo ainda, estava saindo, né? Era um processo recente. Era um processo recente. E aí, na brincadeira com a minha amiga, ela achou nas coisas dela lá um teste de gravidez. Ela, vamos fazer? Eu falei, aqui vou fazer. Sai fora. Ela, faz. Você tá muito chata. Faz. Aí eu fiz, aí subi os 2 pontinhos. Eu falei, meu Deus, Foi como uma assim? brincadeira? Foi numa brincadeira, assim, ela brincando comigo, né? E aí eu descobri, eu fiquei assim, Essa sua amiga deve ter se desesperada. sentido muito de Não, consciência pesada. ela ficava assim, e eu assim, a gente trabalhando, a gente estava no mesmo hospital dando plantão no dia, e eu não sabia o que eu fazia, né? E assim, aí quando eu reportei, né, ao parceiro, né, que eu estava grávida, assim, ele no primeiro momento ele assustou também. E no dia que eu falei que eu estava grávida, foi no dia que ele falou que ele foi mandado embora do serviço dele, então foi uma coisa assim, eu falei, pronto, gente, acabou a vida, né, como é que nós vamos fazer e tal. E aí ele apoiou no primeiro momento, mas passou alguns dias, eu acho que às vezes contou, né, para amigos e tudo, aí veio aquele receio de confirmar ou não se era o pai ou não, né? A gente tinha pouco tempo de se estava se conhecendo, então, assim, eu nunca julguei ele por isso, porque eu tenho um irmão. Então, acho que eu também iria, assim, falar assim, toma cuidado, a gente não conhece as pessoas, né? Eu acho que eu também iria ter nessa delicadeza, de ter essa percepção, né? Ele quis confirmar se o filho era dele. Confirmou, né? E depois, na hora que ela nasceu, ele fez o teste e tudo. Mas, assim, durante a minha gestação, foi a gestação que eu fiquei, assim, a gente não se conversava, né? Vocês se separaram naquele momento. A gente estava junto, de repente veio a maternidade, a gente se separou, né? A gente, assim, a cada 3 semanas ele me mandava uma mensagem perguntando. Depois que ele contou para a família dele, a mãe dele, né, me ligava mais, a avó dele, né, a bisavó da Isabela,
me ligava, perguntava se eu estava precisando de alguma coisa e tudo. Então, durante a gestação, eu tive mais contato com as avós, né, e a bisavó, do que realmente com ele e tudo. Mas, assim, eu tentava entender o lado dele. A gente é tão assim, a mulher, né, tem essa coisa de sempre entender o lado das outras pessoas. Eu ficava, não, mas é difícil para ele também, é difícil para mim, é para ele. Mas hoje em dia eu falava assim, hoje eu tenho uma percepção um pouco diferente. Eu falo assim, pô, não, ele podia ter te dado, sim, né? E numa consulta, por que não foi? Porque eu sempre chamava, eu falava, olha, hoje tem a consulta tal, ultrassom, é tal hora. Ele, não vou, não posso. Você foi sozinha nos exames? A maioria, assim, no começo minha mãe foi comigo, né, nos primeiros. Depois a gente vai encaixando que, eu vou sair mais cedo de serviço, vou chegar mais tarde. Então a gente acabava que ela trabalha, né? Então não dava para encaixar. Na rotina. Então, a maioria foi sozinha mesmo e tudo. E como é que foi viver isso sozinha, assim, Mari? Porque, assim, eu te pergunto, porque no processo de gestação... O meu processo de gestação foi um processo muito difícil psicologicamente para mim. Muito difícil, mas foi em outro contexto. E foi fundamental, assim, ter alguém ali, teve um ser humano ali do meu lado, sabe? E eu não consigo... assim, hoje eu tenho uma empatia muito grande com quem passou por esse processo, assim, de ir numa consulta, num ultrassom, de curtir aquilo ali só, sabe? Assim, como é que foi para você os sentimentos, assim? Olha, foi assim, não foi fácil, sabe? Mas eu tentava sempre entender, assim, e pôr que era uma vida que eu estava gerindo. E ela estava ali, ela não tem culpa de nada. Então, eu sempre falava, assim, conversava com a barriga, aquela coisa, falava, olha, tá confuso, tá confusão aqui dentro, aqui fora, mas aí dentro tá tudo bem. Na hora que você nascer, né, até então não sabia se era menino ou menina, as coisas vão se resolver, tudo vai dar certo. Então, sempre tentava mentalizar essa parte, né, ser positiva. Mas, quando chegava em casa à noite, dentro do chuveiro, na hora do banho, meu Deus, era lágrimas e lágrimas e lágrimas, porque eu sentia culpa, né, de estar sentindo aquilo, passando para ela, culpa dos julgamentos, né? Por mais que eu tive assim um apoio assim da minha família, assim, minha mãe me apoiou, assim. Ela, não, vai dar certo. Não, vai ser eu e você. Minha mãe não largou minha mão hora nenhuma até hoje. Assim, é minha rede de apoio. Fico brincando que é meu marido, porque as decisões são com ela. Eu tenho que mudar de escola, tenho que mudar isso. Então, ela que me ajuda nessas decisões. Então, eu tive uma parceria toda, assim, da minha família, das minhas tias, dos meus primos e tudo. Mas a gente tem um julgamento da sociedade, né? Porque você vai... tá grávida, cadê o pai? Você vai, na fila do supermercado, que linda, essa barriguda, menina. E o pai, cadê? Então, quando eu tava com meu irmão, você é o pai, né? E não, olha, meu irmão. Então, assim, a gente tem esse julgamento. Eu tinha que me explicar, né? Então, isso, assim... foi um processo construído. Você se julgou? Muito, nossa. Eu falava, a culpa é minha. Como que eu vou pôr uma filha do mundo sem um pai presente? Como que eu vou pôr, né? O que eu fiz com a minha vida? O que eu fiz com essa criança? Isso era o tempo inteiro, assim, durante a gravidez. Foi o tempo inteiro. Porque, assim, eu imagino que existiu aí o julgamento externo, mas eu acho que as mulheres principalmente, eu acho que a gente é cruel com a gente. Sim. Assim, eu acho que a gente tem coragem de falar e pensar coisas sobre nós que a gente não faria com a nossa melhor amiga, sabe? Então, isso pode ser mais cruel do que a pessoa que está do nosso lado, do que a pessoa do supermercado, sabe? Isso, eu acho que o que assim, né, que eu fiquei um pouco, assim... Né, eu não tive uma depressão pós-parto, não tive nada disso, mas a gente eu sentia o remorso, a culpa, e isso eu me julgava o tempo todo, assim, como é que você foi capaz de fazer isso com você? E eu, como enfermeira, né, poxa, você é um profissional da saúde, o mínimo que você tem que saber é se prevenir. É o mínimo, né? Então, assim, era o tempo todo. Eu mesma me julgava e tudo. Mas, assim, a gente... mãe, ela tem dentro... Ela pode estar tudo ruim, tudo um caos. Mas dentro dela fala assim, vai dar certo. Eu vou conseguir. Então, assim, eu tinha sempre e tenho isso na minha vida, uma esperança. Mesmo durante a gestação? Mesmo durante a gestação, assim. Era caos, eu chorava um dia que eu tava ruim, que eu me julgava, que eu chorava, que eu falava que não dava conta. Mas eu... enxugava as lágrimas, falava assim, olhava no espelho e falava, eu vou dar conta. E foi, assim. Maravilhosa. Acho que eu tô dando conta. Maravilhosa. E foi uma gestação tranquila, assim, em se tratando de saúde? Sim, graças a Deus. Não tive nenhum problema, né? Todos os exames ótimos. No finalzinho ali, com mais ou menos umas 35 semanas, eu comecei a ter uma dilatação, aí a médica pediu para ficar em repouso,
uns 10 dias, fiquei. Depois passou de 36 semanas. Aí eu voltei até a trabalhar, fiquei mais umas 2 semanas trabalhando. E depois não tive nada, não. Mas foi assim, ótimo. Desejo. Eu até te respondi lá, é brócolis. Eu não podia ver um brócolis, um pé de brócolis, que eu comi o brócolis inteiro, assim. Que bom que o seu desejo era brócolis, o meu era brócolis. hambúrguer, pizza, chocolate. Não. O meu desejo era brócolis. Onde eu via brócolis, eu queria um desejo brócolis. saudável mesmo. E o parto? Vamos falar um pouquinho do parto. Você foi sozinha? Foi com sua mãe? Quem estava lá com você? Como é que foi a sua experiência de parto nesse contexto de mãe solo, né? Uhum. Então, eu comecei a ter contrações, assim, começou, era mais ou menos umas 11 horas da noite. Eu tava em casa com com a minha mãe, com meu irmão, tipo assim, era todo mundo dormindo e tal. Comecei a sentir aquela cólica e tal. Falei, vou ficar quietinha. A minha médica já tinha me falado que se eu sentisse, podia tomar um remedinho, um Buscopan em casa e tal. Então, fui, tomei o remédio, não passou. Então, deu 1 hora da manhã, eu tava sentindo aquela cólica. Falei assim, eu não vou acordar minha mãe e meu irmão agora, senão eles vão me matar. E se não for? Porque eu já tinha ido pra maternidade uma vez, que não tinha, né, que era, não era nada. Aí eu falei assim, quer saber, eu vou tomar um banho. Fui no banheiro, tomei banho, aí melhorou. Aí deitei, passava um pouquinho, levantava de novo com cólica e tal. Quando deu mais ou menos umas 6 horas da manhã, eu falei, olha, acho que agora... Isso, sozinha, aí eu já tinha feito... Com você? Eu comigo mesmo. Caramba. Eu já tinha separado uma playlist, né, pra poder escutar as músicas que eu queria ouvir na hora do parto. Então, eu coloquei lá e ficava ouvindo. Aí No meu você quarto deu mesmo. play na playlist pra você mesmo. Ia lá e fazia os exercícios, agachava, levantava. Aí, apertava um pouquinho, corria pro meio, eu tomava o banho. Deixava a água cair, voltava. Isso, minha mãe e meu irmão lá dormindo. Quando deu mais ou menos 6h30, eu falei, não, acho que agora apertou. Aí, eu acordei minha mãe e falei, mãe, a gente precisa ir pra maternidade. Ela, o quê? Acordou. Estourou a bolsa. Eu falei, não, estourou, mas eu tô com contração desde 11 horas da noite, mãe. Como assim? Ela, você não me acordou? Eu falei, não, mãe, porque... Tava tranquilo, dava pra segurar agora, tá apertando, e eu não tô dando conta, eu acho melhor a gente ir. E eu morava bem distante da maternidade, e com esse horário, eu sabia que ia pegar trânsito. Eu falei, então vamos só antecipar, já tava tudo pronto. Fomos pra maternidade, cheguei lá mais ou menos por volta de umas 8 horas da manhã. Foi você e sua mãe? Eu e minha mãe, meu irmão levou, não entrou, ficou lá. E a gente, né, eu internei, aí viu realmente que eu tava com as contrações rítmicas, aí eu já tava com quase 41 semanas. E a médica falou, olha, a gente vai, né, vamos fazer mesmo, vamos te internar para ganhar, porque já tá com quase 41 e tudo. E aí eu entrei, minha mãe ficou o tempo todo comigo, minha mãe foi comigo, me ajudou, fiquei no pré-parto e tudo. Aí parou mais ou menos 1 hora da tarde, não tive mais contração. Aí a médica falou, olha, a gente vai ter que tentar induzir e voltar as contrações. Aí colocou no soro para induzir. Aí eu tava sentindo muita dor, foi fazer o toque, não tava dilatando ainda, eu já tava assim, não é isso, você não consegue comer direito, por mais que a alimentação é liberada, tudo, mas é dor, você fica incomodado, você não consegue alimentar. Aí quando foi por volta de umas 5h30 da tarde, a médica veio fazer o toque, ainda tava com 3 centímetros de dilatação, o colo ainda bem espesso, não tava afinado. Aí eu falei, gente, olha, não dá mais, eu tô mentalmente cansada, exausta. Eu não dormi essa noite, eu tô muito cansada, eu não quero mais. Assim, legal, eu tive a experiência de entrar em trabalho, que eu queria entrar em trabalho de parto, né? Tanto que eu esperei quase 41 semanas. Falei, não quero mais, pode ir pra cesárea, que eu não, assim... A médica, tem certeza? Eu falei, absoluta, onde que eu assino pra poder ir logo? E foi, assim, minha mãe ficou o tempo todo lá comigo na sala de parto, e foi até, assim, um takezinho, assim, Isabela nasceu, aí o médico só escutou assim, tem mecônio. A hora dessa última mecônio, eu falei, aconteceu alguma coisa. E você sente, né, na hora da cesárea, tirando, assim, Isabela não chorava. Isabela não chorava, e eu, o que tá acontecendo, o que tá acontecendo, o que tá acontecendo, o que tá acontecendo. E o médico, calma, que a gente tá olhando, eu escutava só o sugadorzinho lá do negócio, sugando. Eu falei, nasceu parada, grave, tá morta, e aquele negócio, e assim, a gente não consegue mexer, porque eu tava lá, amarrada. E eu falava, e o anestesista, calma. Aí foi até na hora que eu fiquei muito nervosa, foi a hora que eu fiquei, assim, extremamente nervosa. Aí depois eu escutei ela chorando, eu falei, pronto, chorou. Tá bom, chorou, tá ótimo. Aí foi, depois ela veio e ficou assim no meu colo. E foi a coisa mais maravilhosa, assim, do mundo, assim. Às 19 horas de trabalho de parto, que eu tava ali morrendo, assim, acabou, sumiu. Assim,
os 9, eu falo, ninguém é 9, é 10, né? Porque são 10 meses, esse né? negócio de 9 é Não, mentira, tá, minha gente? Os 10 meses que eu fiquei naquela coisa, da descoberta, todos os processos, as vivências que eu tive, parece que fez assim, ó, não é nada, aquilo, tudo que eu vivi não foi nada. Na hora que você olha aquele rostinho, aquele trenzinho, olhando pra você fala assim, é meu? Aquela menina é minha, eu que vou cuidar dela. Acabou, assim, não senti aquele prazer, aquele cheirinho, né? Que eles têm um cheirinho Mari, gostoso, né? Foi um processo que começou 11 da noite de um dia e foi até a noite do outro dia. Durante todo esse processo, você entrou em contato com o pai da criança? O que houve? O que houve nessa história? Quando tava indo pra maternidade, eu mandei uma mensagem falando, olha, mentira, acho que eu já tava na maternidade, eu falei, ó, já tô na maternidade, tô aqui, Isabela provavelmente vai nascer. Aí ele, nossa, como assim? Você tá precisando de alguma coisa? Eu falei, não, minha mãe tá aqui. Eu também não queria. Não queria presença, né? Realmente, pelo tudo que a gente vivenciou durante a gestação, né? Foi uma decisão sua. Uma decisão minha de não de não querer. Ele falou que foi lá, que tentou entrar, mas como minha mãe tava, eu não tinha ganhado a Isabela ainda, ele não conseguiu entrar. Depois que, né, a Isabela nasceu, eu fui pro pós-operatório, fiquei lá um pouquinho. Depois que subi pro quarto, ele tava lá, ele entrou com a mãe dele, né? Eles subiram pro quarto, ele conheceu ela. E minha mãe conheceu ele, porque nem isso minha mãe tinha conhecido, né? E como que foi sua mãe, né? Minha mãe, tipo assim, minha mãe foi a pessoa mais plena, mais serena do mundo, assim. É porque também vocês estavam vivendo aquele processo pós-parto, né? Do neném tá ali e tal. Porque eu falo assim que, eu não sei, mas eu me tornei uma leoa. Sim. Eu me tornei uma leoa. Que aí mexe com a minha filha hoje... É grave. E aí eu acho que eu, na situação da sua mãe, eu ia ficar, sai daqui, sabe? Assim, só que, não, mas enfim, eu acho assim, acho que... Vocês estavam vivendo um momento muito pleno ali, né? Ela ali, porque tem piquititinho, aquela carinha pequenininha, a cara dele, né? Nem precisava do DNA, mas foi feito, tudo bem. Mas assim, E como momento, que foi? Né? Eu também tenho essa dúvida. Como é que foi esse processo de DNA? Não, Como é um processo de DNA? Eu não sei. É exame de sangue? Não. Eu falei assim, ó, ele tinha a dúvida, eu sempre falei com ele, a dúvida é parte de você, eu tenho a minha certeza. Se você quer fazer, você tem os seus direitos, você pode ficar à vontade. Mas eu não quero que fure ela, não. Você vai arrumar alguma coisa, ou não sei, mas furar exame de sangue não vai ser. Aí parece que ele pesquisou, porque eu também nem quis, porque eu falei, não, muita coisa na minha cabeça, não preciso disso. A gente foi e ele achou, né, no laboratório que faz com cotonete mesmo, né? E na boquinha. Passa coleta saliva, né? Ele coletou a saliva e ela também, acho que depois, mais ou menos, quase uma semana, porque depois que ela nasceu, ela ficou internada uns dias ainda, porque ela teve icterícia, teve que ficar na luzinha, então a gente ficou internada ainda mais uns 5 dias. Depois que eu fui pra casa, né, a gente mais ou menos com uns 10 dias fez, coletou, ficou, acho que mais ou menos uns 5 dias ficou pronto o resultado. Aí deu 99,99% de paternidade. Né? E aí, nesse instante, quando ele viu esse resultado, ele mudou como pai? Assim, a minha percepção, né? Porque eu acho que a gente nunca sentou e conversou sobre isso, né? A minha percepção é que na hora que ele viu, e ela nasceu muito igual ele, Fernanda, assim, o nariz, a boca, os olhos, era assim, era olhar ele, era olhar ela. Era uma coisa assim que eu falava assim, velho, não é possível que eu não tive 1% de contribuição nisso. Nessa criança, quando é assim, puxando o gênio. A minha mãe, assim... A minha mãe olhava assim e falava, Mariana, essa menina, você tem certeza? Que, tipo assim, tem certeza que é sua? Gente, agora só um parêntese. Eu acho isso o máximo. Quando as pessoas reconhecem no recém-nascido a fisionomia de alguém. Porque pra mim... Eu acho todo neném igual. Eu acho tudo igual. Quando a Liz nasceu, eu olhava pra carinha dela, assim, e eu falava, velho, pra mim é igual qualquer neném que nasceu, entendeu? Então, quando alguém fala assim, cara, super parecido e tal, eu acho incrível. Eu falo assim, eu não consigo perceber isso. Não, muito igual, assim. Foi uma coisa, assim, que eu fiquei assim... Falar, velho, não é possível que eu não contribuí 1 centavo nisso aqui, nessa produção, né? E aí ela... Aí você acha que ele mudou naquele instante? Eu acho sim. Minha percepção já mudou. Depois ele foi alguns dias que ele ficou internada lá. Ele dormiu comigo umas noites lá, que ela ficou internada, né? Pra fazer a foto. E ele ficou comigo. E aí depois, assim, ele, né, me levou embora pra casa. Ele... começou assim, precisava de fazer o teste da orelhinha. Ele levou, teste da linguinha. Tem vários testes que faz depois, né? Que ela fez. Ele sempre levou, se dispôs, fez a paternidade, confirmou. Na época ele ainda não estava, né? Não
tinha perdido o emprego, eu não estava trabalhando. E aí, ele trabalhava, né? Começou a trabalhar como Uber. E ainda ficava umas partes do dia. Tipo assim, amanhã ele ficava lá em casa comigo, às vezes, tomar um banho, né? A parte da tarde, no final do dia, ele ia lá pra casa, ficava com ela. Foi ela começou também um vínculo dele com ela, né? E aí eu sempre deixei, as portas da minha casa sempre estão abertas, sempre vão estar, porque é o pai, independente de qualquer coisa, né? Então eu falava, a hora que você quiser vir, se você quiser visitar, quando ela é muito pequenininha ainda, não tem como ele sair com ela, porque, né, ela mama de 3 horas e tudo, e ele entendia, né? Mas ele começou né, ir na minha casa e ficar, e foi quando a gente, né, voltou a se conversar mais, a se conectar. Isso foi durante o seu puerpério? Puerpério, então, assim, isso. Durante o puerpério, você teve a presença dele? Sim. Ele, assim, não dormia lá em casa, nem eu dormia na casa dele, né? Porque a gente não tava junto nessa época, realmente. Mas ele ajudava, assim, ia lá, olhava ela um pouquinho, visitava, via se tá precisando de alguma coisa, eu tive essa presença, assim. Ô Mari, agora uma dúvida, assim, porque tem aquele ditado que fala, nasce uma mãe, nasce uma culpa, né? E hoje eu tô entendendo um pouco disso, um pouco, talvez muito. E aí, minha dúvida é o seguinte, eu falo até pelo meu próprio processo de gestação, assim, quando a minha gestação foi planejada, estava tudo organizadinho, e ainda assim, quando eu descobri que eu estava grávida, eu entrei em pânico. Eu desesperei, eu tenho até um depoimento no Instagram sobre isso. Eu desesperei. E aí eu gastei muito tempo para lidar com isso, e aí eu já comecei também com a mesma coisa que você comentou, com aquele sentimento de culpa da criança tá sentindo tudo que eu tava sentindo, e aí eu piorava, né? Aí virou um bolo de neve. Nesse contexto, assim, né, dessa importância do que a mãe sente, do que a mãe vive, das experiências da mãe impactarem o bebê. Você acha que isso também acontece com o pai? Meu ponto é o seguinte... você acha que a ausência paterna... Não só no seu caso, isso eu tô falando de um modo geral, já que, sim, 55% das famílias brasileiras são mãe solo, né? Assim, é uma estatística muito grande. Alta. Muito grande. Então, meu ponto você acha que a criança sente a ausência do pai? Esse primeiro sentimento de rejeição, esse primeiro sentimento de não aceitação, né? Durante a gestação, durante o parto, durante o puerpério. Você acha que isso também acontece? Porque é só a mãe que se culpa, né? A gente não vê essa culpa vindo do pai. Não. Então, assim, na minha experiência, se eu vou falar por mim, eu não vi... Eu acho que ele se entendeu pai, ele se viu pai quando realmente ela nasceu e ele viu, né? Então, assim, nessa parte, assim, ele estava presente ali, próximo, né, da nossa rotina ali, do dia a dia, de um puerpério e tudo. Mas eu acho que eu sempre me culpava assim, tipo assim, nossa, será que eu podia ter feito mais? Aproximado mais? Ter chamado mais? Tipo assim, vão sim na ultrassom, vão sim participar. Você trouxe pra você a culpa. Eu trouxe pra mim a culpa. Igual quando eu fui tirar as fotos. De uma pessoa, né, maior de idade, vacinada, resolvida, a culpa ainda era sua. Mulher é um negócio muito louco, né? A falar assim, nossa, será que eu podia ter feito mais? Quando eu fui tirar as fotos, né, eu quis tirar umas fotos da barriga, né, e tudo. Minha mãe, pelo amor de Deus, não chama ele não, não precisa te chamar e tal. Eu falei, não, mãe, eu vou chamar. Chamei. Ele, não, eu não vou. Aí eu, será que eu podia ter insistido pra ter uma foto dele com a barriga? Mas hoje né? você ainda pensa assim ou já... Não, hoje eu acho que sim, são momentos, né? É um momento que eu vivia... antes eu me culpava de estar... né? No momento ali eu me culpava e tudo, hoje eu não me culpo. Hoje eu tenho a percepção que cada um tem o seu processo de escolha. Exatamente. Eu sempre dei a opção da escolha pra ele, né? Então, a escolha foi dele de não querer, de não participar e tá tudo bem. Se ele teve alguma coisa, aí é ele com ele mesmo, com os traumas, com as percepções. Mas, assim, hoje em dia eu não penso mais, assim, não me culpo por não ter feito, deveria ter feito mais. Hoje eu não me culpo nisso, sabe? Sim. Eu tenho uma percepção de que, assim, não, eu fiz o que eu dava conta naquele momento. Então, tá tudo certo. Fez o seu melhor. E pronto, fiz o meu melhor, com certeza, né? Podia ter melhorado ali, não, a gente sempre tem, né? A gente é detalhista, a gente sempre quer mudar alguma coisa, uma coisa ou outra. Mas hoje eu não carrego mais essa culpa, porque eu acho que depende muito do outro. E quando depende do outro, a gente não consegue...
ter todo o domínio. É porque, né? assim, eu entendo que é instintivo da mulher esse sentimento de cuidar. Cuidar do lar, cuidar da Isso. família. Sabe, ele é feminino, né? Ele Isso, é é. algo instintivo. Aham. Mas uma coisa é cuidar e outra coisa é a gente assumir a responsabilidade do outro. Que Isso. estar no outro. Né? Todo mundo é, né? Eu brinquei aqui, todo mundo é grande, vacinado, maior de idade. Então, assim, essa culpa não é da mulher. E eu reforço isso porque, assim, muitas das mulheres que vão nos assistir também têm experiências parecidas de maternidade solo. E esse sentimento de culpa provavelmente também faz parte delas. E assim, não é sobre isso, entendeu? Assim, todo mundo aqui é grandinho e todo mundo aqui toma suas... É o que você falou, todo mundo aqui tem suas escolhas, Isso. né? No seu puerpério, você acha que foi mais pesado por isso? É porque, assim, o puerpério é algo muito individual, né? Assim, por exemplo, no meu caso... Eu estudei muito durante a gestação, que é uma característica minha, né? Alguma coisa nova vai acontecer na minha vida, eu quero me tornar especialista no assunto, louca. E aí eu me preparei para um puerpério caótico. Eu me preparei para o pior, sabe? Tipo, o pior está por vir. Eu me preparei para isso. Então, assim, eu tive um puerpério difícil? Tive. Muita emoção, muito... Acabei de, enfim, descobrindo uma doença autoimune e tal. Então, foi difícil, mas... Eu esperei um negócio tão ruim, que foi menos pior. Então, assim, tá tudo bem no meu caso, sabe? Mas como foi essa sua experiência de puerpério? Viver essa experiência de certa forma, de maternidade solo. Houve a presença dele ali no puerpério, mas, de certa forma, quem tava ali contigo nas madrugadas e etc. era sua mãe, né? Assim, ela ajudava, mas as noites eram Suas. minhas, solitárias, e eu... Acordava, era tudo eu, assim, né? Tadinha, mas também eu não podia pôr essa obrigação, né, pra minha mãe. Então, só quando a coisa apertava mesmo, né? Mas as noites em claro sempre foram minhas, né? Acordou 3 vezes à noite, foi eu que acordei 3 vezes à noite pra dar mamar, pra trocar fralda, pra fazer as coisas. Quando o menino dormia pra um lado, eu dormia pro outro, capotava. Acordava no outro dia, a menina tava pra um lado, eu pro outro, assim. Cara, eu não consigo imaginar, porque, assim, a privação de sono, pra mim, foi a pior parte. De longe, foi a pior parte. E eu tinha uma rede de apoio ali. Então, assim, eu imagino a sua privação de sono, entendeu? Assim, é uma loucura isso. Mas, até responder a sua pergunta, eu acho, assim, que eu vivi tantos sentimentos do meu processo de gestação, assim, né, do auto-julgamento, do processo de culpa, de, né, não ser uma gravidez planejada. Eu vivi tantos conflitos durante a minha gravidez, que na hora que chegou o puerpério, eu falei assim, eu vou viver isso. Eu vou viver. Eu vou fazer o que seja mais leve possível. Se hoje eu conseguir tomar um banho, ok. Se eu não conseguir, eu vou tentar tomar amanhã. Então, assim, eu sempre tentei levar leve e sem se cobrar tanto. Não me cobrava, assim. Eu almocei 3 horas da tarde, tá ok. Eu consegui almoçar 3 horas da tarde, entendeu? Então, assim, entre o meu processo de gestação, o processo da aceitação da gestação em relação ao puerpério, o puerpério pra mim foi tranquilo. Entendi. Tá? Comparativamente, o puerpério foi tranquilo. Tranquilo. E assim, claro que tem as dificuldades, o bebê, aí vem as cólicas, aquela coisa toda. Mas eu vivi tantos sentimentos durante a minha gravidez, tanta culpa, que na hora que chegou o puerpério, eu falei assim, gente, a minha filha tá aqui com saúde. Aí ela chorava de cólica, eu falei aqui, tá chorando de cólica, que bom. Por quê? Porque ela é uma criança saudável, ela não tá num hospital, ela não tá internada. Então, assim, essa cólica vai passar, amanhã vai ser um outro dia, daqui a 3 meses. Então, sempre focava, assim, nessa questão da esperança, do melhor, de focar no otimismo. Então, assim, pra mim, o puerpério não foi tão, assim, caótico, né? Eu tenho amigas, né, colegas que falam que foi uma coisa absurda. E com a ajuda de pessoas, né? Eu fui, né, tive a ajuda da minha mãe, mas, assim, 90% foi meu. Eu resolvi não me cobrar, porque eu já tinha me cobrado muito durante o processo da gestação. Então, eu falei assim, não, eu quero esse momento meu e dela, de conexão, de a gente se conectar. E foi assim, e graças a Deus, a Isabela foi uma criança assim, né, tinha aqueles problemas de chorar e tal, mas ela foi uma criança muito tranquila, né, ela assim, acordava à noite, mas mamava e dormia. Coisa de criança. Não era ficar aquele trem de chorar muito, ela não era uma criança que chorava muito, né, ela é uma criança que, ela não sei, acho que ela nasceu, ela falou assim, nossa, minha mãe tá vivendo um caos, deixa eu consertar esse caos. Então, assim, assim, foi tranquilo. Depois desse... Hoje ela tá com 7 aninhos. 7 anos. Depois disso, ainda houve uma separação do pai, né? Isso, a gente, né, nesse processo do puerpério, a gente reconectou. E mais ou menos quando ela tinha, acho que quando
quase um aninho que a gente resolveu, né, voltar, se assumir e tudo. A gente ficou junto durante em torno de 3 anos e meio. E depois, né, por N motivos, a gente se separou e a gente continuou com as mesmas rotinas, né? Assim, pra cabecinha dela, ela sempre teve 2 casas. A casa da minha mãe e a casa do meu pai. Porque a gente não chegou a casar nem nada, né? Então, assim, ela só no comecinho, ela ficava assim, você não vai na casa do meu pai hoje? Eu falava, não. Eu sentava e explicava, ó, Bela. Né? O papai e a mamãe, a gente não tá junto mais, mas a gente... Eu sou a sua mãe e ele vai ser seu pai pra sempre. Isso não vai mudar. Mas a mamãe não vai lá, você pode ir sozinha, não tem problema. Você pode dormir lá com a sua avó, com ele. Então, assim, hoje ela tem uma percepção disso, que ela tem 2 casas, uma mãe, um pai, né? Hoje ela lida bem com isso. Sempre. Ela nunca teve aquele trauma da separação, né? Que a gente tem crianças que tem todo um processo. Ela não viveu isso. Então, na cabecinha dela, é a casa da minha mãe, é a casa do meu pai, e tá tudo certo. E assim, a gente falando agora sobre a Mari, né? Nessa história. Eu não consigo imaginar, assim, o malabarismo que deve ser o dia a dia de trabalhar, cuidar de uma criança. Porque se cuidar, né? Eu lembro que nas perguntas que você respondeu pro Vita, você fala que assim, você ainda tem a preocupação de fazer um cabelo, pintar sua unha. Então, assim, você tem esse autocuidado que muitas das mulheres, principalmente mãe solo, perdem isso no tempo, né? Então, assim, como é que é esse malabarismo, pelo amor de Deus? Que, assim, eu não imagino como é que seja. Eu vou te falar que tem hora que eu falo assim, meu Deus, como que eu dou conta? Assim, é claro que a gente precisa sempre de uma rede de apoio, né? E a minha rede de apoio é a minha mãe, né? Ela é minha mãe, né? Minha mãe que é minha rede de apoio e tudo. E, assim, as decisões é muito complicado, porque menino na escola, como é que tá o desenvolvimento, é o que come, o que faz. É tudo a mãe, né? É tudo a mãe. E a escola, reunião na escola, a mãe. O para casa, a mãe. E você não tem como você terceirizar isso, né? Deixa a avó fazer. Não tem condições, assim. Então, assim, eu tento sempre tentar fazer sempre as melhores escolhas para ela. Sempre a minha mudança de carreira, tudo que eu faço é ela em primeiro lugar, né? Eu saí de um processo de plantões, trabalhando noite, final de semana, para trabalhar um tempo maior durante a semana, mas para ter um sábado e domingo com ela. A sua transição de carreira foi por ela. Por ela, sim. Claro que tem o eu, né, do meu querer desenvolvimento profissional, mas eu pensei assim, gente, eu preciso ficar aos finais de semana com a minha filha, né? Porque ela fica na rotina da escola no final de semana. Chega durante a semana. Chega no final de semana, sábado e domingo. Eu não vou ficar com ela porque eu tô de plantão? Assim, não cabe. Que horas que eu vou ver minha filha? Então, já tinha mais ou menos uns 1 ano e meio, quase 2, que eu já estava procurando oportunidades, né, no mercado, né, nesse sentido, e consegui agora, no mês de maio, para fazer essa mudança. E, assim, eu falo que foi a gente tem medo, né? E uma coisa que a gente tem, assim, elas adaptam muito fácil. Eu lembro que na hora que eu levei, porque antes eu ainda levava na escola e tudo. Quando eu mudei, eu tinha que colocar no escolar. No primeiro dia que essa menina foi pro escolar, que ela foi no escolar, ela foi pro escolar e eu fui trabalhar, eu chorando. Eu falei assim, eu sou a pior mãe do mundo. Acabei de pôr a minha filha no veículo de uma pessoa que eu conheci há pouco tempo, que eu não sei como dirige, convivendo com outras crianças que eu não sei o que vai fazer com ela. A mãe é sua culpa. Fui chorando. Eu falei, eu sou a pior mãe do mundo. Na hora que ela chegou, eu falei assim, Bela, e aí, como é que foi escolar? Nossa, mãe, adorei. Conheci um monte de lugar. Aí eu falei, oh, meu Deus do céu. Aí você fica aquele negócio, ufa. Mas assim... Nossa, ela adaptou mais fácil que eu. Eles se adaptam muito fácil. Assim, Isabela tem essa característica, eu acho que todas essa geração, né, dessas crianças que estão vindo, eles adaptam a rotina muito mais fácil do que a gente. A gente é apegada. E ela, assim, super entende. Ela entende, ela fala, minha mãe tá trabalhando, ela está de plantão. E ela fala assim, eu vou falar que ela tá na pré-adolescência, né? Que ela fala umas questões assim, ela... Não, minha mãe tá trabalhando e, tipo, tudo bem. Ela entende que eu estou trabalhando, eu acho muito fofo. E ela tem essa característica de se adaptar muito fácil. Então, como ela sempre foi de adaptar, eu fiquei mais tranquila, assim. Isabela, ela ia no colo de todo mundo. Eu ficava até com medo. Eu falava assim, minha filha, você tem que chorar na hora que aparecer uma pessoa na rua, num parquinho, porque ela vai, entendeu? Alguém vai te roubar e eu vou fazer o que com você? Vou ficar aqui chorando. Então, assim, graças a Deus, ela sempre teve, ela nunca estranhou, assim, sempre foi de adaptar, de brincar, de chamar, de se enturmar. Até mais do que eu, assim. Eu sou até tímida, ela é super pra frente, né?
Então, foi, assim, é um processo, mas ela adapta muito mais fácil do que eu. E outros filhos, pretende ter na sua vida? Não, tá bom. Tá bom, assim, não, assim, depende muito do contexto, assim, né? Eu não tenho um relacionamento hoje, né? Hoje eu tô totalmente focada na minha carreira. E, assim, viver todo o processo da maternidade, né, da gestação, só se for uma pessoa que eu vejo que vale a pena, porque viver o que eu vivi sozinha e tudo, eu não me arrisco. Falar assim, eu quero ser mãe de novo. Surreal. Gostei, lógico, surreal. eu amo ser mãe, eu muito quero forte. isso, né? Acho, assim, a minha virtude, né, e tudo, mas, assim, eu teria que ser uma pessoa que queira ter isso, viver esse sonho. E aí ela vai ter que ter um pouquinho de paciência comigo, porque eu vou ter que desconstruir muita coisa. Imagino, né? eu imagino. E assim, se você tivesse que elencar, qual é a coisa mais difícil para uma mãe solo, assim? O que é o mais desafiador na rotina? O que é o mais difícil na maternidade solo? Para mim, são as decisões. Assim, as decisões sobre ela? Sobre ela. Por exemplo, em que escola colocar isso? Vai para escola? Qual escola? Nossa, ela tá doente, sim, né? Isso é muito forte. Nós tá começando, tá ficando gripada. Hoje tá gripada, hoje o nariz escorreu, amanhã tá tossindo. Começou a tossir, tô achando que é bronquite. Levo ou não levo pro hospital hoje ou não? As decisões são minhas. Eu que tenho que decidir. Vou mudar. Aí você tem um medo de errar. Porque a mãe já tem, né? Aí você tem dobrado. Vai, igual, né? Vou ter que... Mudei meu horário de trabalho, vou ter que colocar ela no contraturno, para ela poder ficar na parte da manhã no contraturno, para tarde o pessoal do contraturno levar para a escola. E aí? Eu vou? Eu faço? E se der errado? Se der errado? Se acontecer alguma coisa na escola? Entendi. As reuniões. Eu vou sozinha. E aí? A educação, põe de castigo, não põe de castigo. Isabela, não pode fazer isso, não pode comer, não pode... Sou eu. Né? E isso eu acho muito pesado, assim. É uma coisa que eu... Sim, porque pagar pensão é importante, porque, né? É lei, a gente quer, é lei. a gente quer dar o melhor, né? A gente estuda uma escola particular, a gente tenta faz as atividades extra escolar, né? Porque a gente quer desenvolver o nosso filho, né? Mas, assim, o dinheiro, é importante, mas, assim, as decisões. O que fazer? Vai pro taekwondo ou não vai? Vai pro judô? Tá começando a gripar, leva pro médico ou espera mais um pouco? Não, incrível, incrível. Porque, assim, eu não tinha esse pensamento, assim. Na verdade, quando eu te fiz essa pergunta, eu imaginei que você ia falar, sei lá, gestão do tempo, ou a culpa de estar no trabalho e querer estar em casa, ou... Cara, eu imaginei ouvir várias coisas. Então, assim, e de fato, eu acho que o mais difícil é a decisão. É a decisão. Porque se errar... É outra vida, né? E, assim, vamos combinar que a gente vai errar. Eventualmente. Claro, né? claro. É um ser humano cuidando de outro ser humano. Sim. E é um ser humano sobrecarregado, que vamos respeitar que, assim, né? É muito pratinho que uma mãe solo carrega, né? Trabalho, se cuidar dos seus próprios sonhos, Sim, cuidar do filho, educar o filho, tomar um monte de decisão, dormir. Dormir. Assim, não é fácil, assim. Eu falo que não é fácil, eu não sou uma mãe perfeita, mas, assim, eu tento sempre falar assim, não, eu sempre tenho... Graças a Deus, assim, eu tenho esse otimismo e falar assim, eu estou dando o meu melhor e eu vou fazer o meu melhor. Então, assim, eu não me culpo hoje por isso. Mas essa parte das decisões é muito difícil. Ela assim. é difícil. Porque tudo é a gente, é a mãe. A professora chamou para conversar na reunião, marcou X hora. Não posso ir. Mas é muito fácil, né? Assim, falar, não, eu não posso ir. Tipo assim, eu posso, né? Tipo assim, né? Eu fiz, né? Tal. E outra coisa, assim, teve um momento que uma vez ele falou assim, você não acha que ela não tá lendo direito? Aí eu falei, Fernanda, eu li, assim, a mensagem, eu falei assim, gente, eu posso fazer um monte de coisa. Eu falei assim, vamos só na escola pra gente conversar sobre isso? Não tive resposta, até eu tô esperando, né, sobre essa temática, Essa né? temática. Então, assim... porque, assim, ainda tem isso, ainda tem o julgamento do que você está fazendo, se é certo ou errado. Sim, sou julgada por isso, mas, assim, pela minha vivência, toda a minha experiência também, isso pra mim tipo assim, velho, você não sabe o que eu passo. Você não sabe o que é fazer um para casa às 10 horas da noite, porque foi o horário que deu pra poder fazer. Exausta, Entendeu? Então, assim, você não sabe. Então, assim... Eu falo assim, filho, se for aquela pergunta, você fala assim, velho, eu não vou responder isso, porque eu não preciso disso. Gente, isso... Entendeu? Por isso que eu admiro, porque, assim, além de tudo, de toda a rotina, você ainda tem que administrar
comentários eu falo desnecessários. assim, Então, não, mas assim, aí eu ignoro. Eu falo assim, não é não, maravilhoso. eu leio isso, eu falo assim, não, eu não vou, não vou responder. Então, assim, fica aqui a minha dica, tá? Eu vou pedir a dica da Mari, mas vai ficar a minha aqui, porque eu não aguento ouvir um negócio desse e ficar calada. Então, assim, se você é um pai que não é tão presente assim, não dê palpite. Porque a gente não precisa do seu palpite. Na verdade, ele é completamente desnecessário. Né? Mas, assim, Mari, brincadeiras à parte, nem tão brincadeira assim. Para uma mãe, para uma mulher, na verdade, que acabou de se descobrir mãe solo, que assim, que tá no olho do furacão ou do puerpério, ele que tá nesse olho do furacão sozinha, tocando isso tudo, completamente sozinha, o que você tem para falar para essa mulher hoje, depois de tudo que você passou? Olha, você é forte, você vai se descobrir e você dá conta. A gente sempre dá conta. E a gente tem uma força, na hora que vem aquele nenenzinho, vem aquele bebê e que nasce, que a gente tem todo esse contexto, ou às vezes não, a criança tá maiorzinha, mas a gente olha para aquela criança e fala assim, não, eu dou conta. E você vai dar conta, você consegue, a gente consegue, a mulher consegue fazer isso, né? Nós temos essa essência de força, de vitalidade, de ser guerreira mesmo, assim, né? E tudo bem, não dá um dia a gente tá assim, ou não dou conta, ou tô exausta, tudo bem. Você vai ter esse dia, você vai ter esse momento é importante, inclusive. Sim. Mas pensa que no outro dia você vai acordar, levantar, passar um batom vermelho e seguir em frente. Arrasou. Mari, parabéns. Parabéns pela sua história, parabéns pela sua força. Não imagino, eu tenho empatia, eu escuto, eu adoro, eu agora virei uma ouvinte de histórias, assim, eu te convidei, porque, assim, eu de longe, né, assim, eu tava tão distante da maternidade quando você viveu tudo isso, tão distante, que, não sei, né, não consegui ser aquela pessoa presente, mas hoje eu escuto, mas eu sempre achei sua história muito forte, assim, muito forte, por isso que quando eu pensei em falar sobre maternidade solo, não tinha outra pessoa na minha mente pra chamar pra gente falar sobre isso, então, assim, muito obrigada. Nada, obrigada a você. Lindo o seu programa, eu tô adorando. Vejo, tá? Acompanho. E eu achei isso mesmo. Mulheres, a gente tem que se unir e se fortalecer, porque nós somos fortes. E nós somos a base dessa sociedade, né? Nós somos as pessoas, as mães que criam, que dão um futuro pro mundo, pro Brasil, né? Para tudo. E a gente precisa se unir, a gente precisa de parar e escutar uns temas desses pra gente poder falar assim, não, eu não tô sozinha, tem uma pessoa que deu conta, eu vou dar conta, né? E eu me sinto lisonjeada de estar aqui, de ter sido convidada, um prazer imenso, né? De estar falando por esse tema. Primeira vez que eu falo, acho que eu nunca falei, assim, falava muito com minhas amigas, assim, em roda de conversa, mas assim, eu tenho uma amiga só que é mãe, as outras todas não são mães ainda. Então fica um pouco vago, né? Assim, pra na cabecinha delas, né? Não e entra. A gente não consegue compartilhar, mas assim, que bom. Tô feliz. Que bom. A maternidade solo é uma força que se constrói no improviso, no cansaço e no amor diário. Mas ela também revela uma falha social grave: a romantização da ausência paterna. Homens que acham que podem escolher se vão ou não exercer a paternidade, precisam entender: pai não é visita. Pai não é opção. Eu vou repetir. Pai não é opção. Ser pai é uma obrigação afetiva, ética, social. Assim como ser mãe sempre foi, gente. E para todas as mulheres que seguram sozinhas as pontas de uma casa, de um filho, de uma vida inteira, você não está só. Aqui no Vita, a sua história importa e merece ser dita em voz alta, com orgulho, respeito e acolhimento. Mari, de novo, obrigada por ter vindo aqui. Eu gostaria de te presentear com um mimo do Vita, tá? Que fofo. Essa daqui é uma parceria do Vita Materna com a Ecotube, @eco.tube, da Lívia, é uma mulher maravilhosa também, que faz umas essências muito especiais. Esse aqui é uma especial para te ajudar a dormir. Eu tô usando fortemente, inclusive, agora. Eu espero muito que você goste. E aqui no Vita, eu tô montando uma playlist com as músicas que mais marcam, emocionam as convidadas que vêm por aqui. Aí eu queria que você deixasse a contribuição da sua música para a nossa playlist do Vita. Nossa, uma música? Ixi, deixa eu pensar aqui. Tinha uma música que eu escutava muito na gestação, que estava até na minha playlist
do parto e tudo. E eu até hoje escuto, e quando eu escuto ela, ouço, assim, eu penso tudo que eu já vivi, e tanto que eu já evoluí, né? Que é a Trevo de 4 Folhas da Ana Vitória, né? E eu escutava muito essa música, e depois que ela nasceu e tudo. E quando eu ninava ela também, eu punha, e ela gostava, assim. É uma música que me acalma. Eu acho que ela trilha muito, assim, a minha história. Gostei, quando tá combinando com a playlist, já tá bem legal. Seria minha contribuição. Ótimo, obrigada. E por fim, a gente tem aqui no nosso último quadro o Vita Vitrine. É um momento para você falar o que você quiser, assim, para aproveitar o episódio e o tanto de mulheres que assistem, para divulgar algum projeto seu, algum trabalho, se divulgar, enfim, vende o que você quiser agora, mulher, fique à vontade, que o Vita Vitrine agora é seu. Olha, então, mulheres, vocês não estão sozinhas, tá? Né, eu ainda passo por esse processo todo né, da maternidade solo, das decisões solo e tudo. Mas, assim, a gente consegue, a gente tem força e a gente é guerreira. E nunca perca a sua essência e o seu autocuidado. Então, é um tempinho para você ir no salão, cortar seu cabelo, pintar seu cabelo, fazer sua unha, sim. Não se culpe. Eu tô deixando de fazer isso para poder estar com a minha filha ou tá fazendo uma janta, um almoço. Não, é o seu momento. Então, vá para o salão de beleza. Tá? Adorei. Pinte o seu cabelo, faça sua unha, tenha o seu dia da beleza, que seja uma vez no mês, a cada 2 meses, a cada 3 meses. Faça. Porque a gente precisa disso. Nós somos mulheres. Antes de ser mãe, de ser tudo, nós somos mulheres. Então, faça isso. Se cuidem. Arrasou. E se vocês gostaram desse conteúdo, curtem, compartilhem, mandem para aquelas mães solos que estão precisando dessa força, desse apoio, ou pelo menos dessa companhia. E eu vejo vocês no próximo episódio. Tchau, tchau.